Bom dia, meninos e meninas. Hoje, dentro do nosso ciclo crítico literário, nós vamos trabalhar com uma obra incrível de Guimarães Rosa, chamada Campo Geral. Já fazia muito tempo que ela não entrava na lista da FUVEST e ela acabou sendo inserida no vestibular deste ano, tá? Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês e nós vamos, então, trabalhar com essa obra hoje. Vamos lá. Pronto. Então, nós vamos começar com essa imagem aqui, né? Essa é a máquina de escrever de Guimarães Rosa, né? Era nessa máquina que ele digitava, apesar do nome não ser esse na época, né? Que ele digitava aí as suas obras, tá? Vamos situar vocês primeiro dentro da obra do Guimarães Rosa e dentro da própria literatura. Então, a melhor maneira de apresentar Guimarães Rosa é pelo próprio Guimarães Rosa. Há uma entrevista que o Guimarães deu para um tradutor dele, chamado Günther Lorenz, né? Ela está disponibilizada na internet, se vocês quiserem ver na íntegra, em que ele esclarece uma série de coisas, seja acerca do seu estilo, seja acerca de si mesmo. Então, vamos deixar que o Guimarães Rosa mesmo se apresente, tá certo? Então, vamos lá. Que nasci no ano de 1908, você já sabe. Aliás, existe até uma brincadeira na literatura, porque em 1908 morreu Machado de Assis, não é? Então, o que se diz é que Machado de Assis morre para dar espaço a Guimarães Rosa. Essa analogia, ela não é algo sem sentido, não. O fato é que nós temos dois escritores cujo grande assunto, cujo grande tema é o ser humano. E é o ser humano atemporal, é o ser humano de qualquer momento, é o ser humano de qualquer tempo, né? E principalmente o ser humano em suas entranhas, né? Não nas suas questões sociais ou econômicas, mas é o ser humano nas suas questões psíquicas, né? Nas suas questões filosóficas. Os dois escritores trabalham com esse assunto, mas há uma diferença assim crucial entre eles e eu acho que a gente poderia começar por aí. Em Machado de Assis, o ser humano nunca tem jeito, né? A visão machadiana é extremamente pessimista. Então ele vê cada indivíduo em suas piores versões e não há essa saída mais otimista em momento algum, né? Agora, em Guimarães Rosa, a visão é completamente diferente. Ele parte do princípio de que qualquer pessoa pode ser o que quiser. Existe influência do meio? Claro que existe. Mas a decisão maior é do indivíduo, né? Então, cada um tem as rédeas da sua história. E dentro dessas rédeas da sua história, a pessoa pode escolher o seu caminho, certo? E é isso, né? Nisso que ele acredita. Então, nós vamos ter uma obra em Guimarães Rosa, seja em forma de contos, novelas ou romances, que trabalha justamente com isso, tá? Você não deveria me pedir mais dados numéricos. Minha biografia, sobretudo minha biografia literária, não deveria ser crucificada em anos. As aventuras não têm tempo, não têm princípio nem fim. E meus livros são aventuras. Para mim, são minha maior aventura. Escrevendo, descubro sempre um novo pedaço de infinito. Vivo no infinito, o momento não conta. Vou lhe revelar um segredo. Creio já ter vivido uma vez. Nesta vida, também fui brasileiro e me chamava João Guimarães Rosa. Quando escrevo, repito o que vivi antes. E para essas duas vidas, uma apenas não me é suficiente. Em outras palavras, gostaria de ser um crocodilo vivendo no Rio São Francisco. O crocodilo vem ao mundo como um magister da metafísica, pois para ele, cada rio é um oceano, um mar de sabedoria, mesmo que chegue a ter 100 anos de idade. Gostaria de ser um crocodilo porque amo os grandes rios, pois são profundos como a alma do homem. Na superfície são muito vivazes e claros, mas nas profundezas são tranquilos e escuros como os sofrimentos dos homens. Amo ainda mais uma coisa de nossos grandes rios, sua eternidade. Sim, rio é uma palavra mágica para conjugar eternidade. A estas alturas, você já deve estar me considerando um charlatão ou um louco.
Vamos lá, né? Há algumas pistas de Guimarães Rosa nesta fala que aqui está. Então, não coloquei aqui como mera ilustração, mas coloquei para a gente detectar algumas coisas, né? A questão do Rio São Francisco, por exemplo. O Rio São Francisco é uma constante na obra de Guimarães Rosa. E não é só pela beleza do rio, não. Né? As águas do São Francisco, que nunca são as mesmas, né? As águas de um rio são sempre diferentes, elas representam na obra desse grande escritor a vida. Certo? Outra coisa, quando ele diz para a gente que ele vive no infinito, isso tem a ver com essa atemporalidade das obras rosianas, sempre são atemporais, né? Os temas, eles servem, como eu já disse a vocês, para qualquer momento enfim, para qualquer tempo, não é? Porque o tema de Guimarães, como ele mesmo diz, é aquilo que ele ama, não é? Que são as profundezas do homem. E essas profundezas do homem, elas são cheias de escuros, mas também são cheias de tranquilidade. Então, é isso, não é, que ele vai revelar para a gente. Tá? Bom, outra coisa importante, antes de entrar na obra Campo Geral. Guimarães Rosa, ele pertence à terceira geração modernista brasileira. Então, vamos fazer um flashback aqui. A primeira geração, aquela de Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade e Manuel Bandeira, foi uma geração que buscou a reforma da palavra, a reforma da linguagem, né? A identidade brasileira, a identidade do homem brasileiro por meio de um novo vocabulário. Aí nós tivemos a segunda geração, que é justamente a década de 30, a geração de grandes escritores como Carlos Drummond de Andrade, como Murilo Mendes, como Vinícius de Moraes, como Cecília Meirelles, pensando aí na poesia. Mas na prosa nós temos grandes escritores também, como Graciliano Ramos, como José Lins do Rego, enfim. Né? Essa segunda geração, ela privilegiou o conteúdo. A forma, ela ficou em segundo plano. Não é que eles abriram mão das conquistas da primeira geração, muito pelo contrário, mas eles juntaram as conquistas da primeira geração com o retorno ao clássico. Então, nós vamos encontrar desde textos como No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade, até sonetos de Vinícius de Moraes feitos à moda de Camões. Né? Terceira geração é uma geração que busca o universal. E era aí que a gente queria chegar. É como se ela juntasse a primeira geração com a segunda. Existe uma preocupação com a linguagem, existe uma preocupação com o conteúdo, mas não é uma simples junção das outras gerações. A linguagem a ser buscada aqui é uma linguagem universalizante. Não é a língua portuguesa falada na década de 50 no Brasil. Entende como é que é? Mas é um português que ultrapassa a própria língua portuguesa. A linguagem, uma das coisas que mais chamam a atenção na obra de Guimarães Rosa é a linguagem. É aquilo que mais atrai, mas é aquilo que mais dificulta também. Quem já começou a ler Campo Geral, quem já leu Campo Geral, com certeza deve ter esbarrado aí. Né? É a primeira coisa com que nós nos deparamos aí. Então, é uma linguagem que ela é cheia de neologismos, é uma linguagem que revitaliza a linguagem regional, por exemplo, usa termos arcaicos, mistura com outras línguas, enfim. A língua de Guimarães Rosa não é a língua portuguesa a qual nós estamos acostumados. Outros escritores também vão trabalhar a linguagem. Por exemplo, a Clarice Lispector vai trabalhar mais a questão da sintaxe, né? Mas também vai buscar uma linguagem diferente. E o conteúdo é o homem, né? E é o homem universal. Isso explica essa prosa regionalista revitalizada de que nós vamos falar. Por exemplo, quando Graciliano Ramos, na segunda geração modernista, fala da seca no Nordeste, efetivamente é a seca que acontece no Nordeste. Ou seja, esse Nordeste é um espaço regional, é um espaço brasileiro,
que passa por problemas sociais bastante sérios, não é? E as pessoas precisam aprender uma maneira de lidar com esses problemas sociais. Então, esse regionalismo que acontece na segunda geração é um regionalismo regional, né? É um regionalismo tradicional. Em Guimarães Rosa, as coisas não funcionam assim. O sertão de Guimarães Rosa não é sertão, espaço fechado, é sertão. Ou seja, é um sertão atomizado, é um espaço de ser muito. E, acima de tudo, é um espaço de aprendizagem. Não é à toa que, em Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa escreve exatamente o que está aqui. O sertão está em toda parte. Ou, como ele diz depois, o sertão vige dentro da gente. Né? Então, o sertão em Guimarães Rosa, ele é um espaço de aprendizagem. Ele utiliza o sertão, principalmente mineiro, mas a questão não é falar dos problemas regionais que acontecem lá, mas é usar isso como espaço de aprendizagem. Aí você poderia perguntar, então poderia ser um espaço urbano também? Poderia, mas não na visão rosiana. Né? A grande questão do espaço urbano é que o espaço urbano está pronto. Eu costumo dizer que a gente já nasce com fralda descartável e comida no vidrinho. Né? Então está tudo pronto, tudo pronto. Agora, como diz Guimarães Rosa, na mesma entrevista de que eu falei a vocês no começo, o sertão é aquele espaço em que você pode andar, caminhar, usando a linguagem dele, sem encontrar Cristo Jesus pelo caminho, sem encontrar ninguém. No sertão, tudo está por fazer. E o Guimarães Rosa acredita que o homem está nesse espaço, está nesse plano, está neste mundo para se construir, para melhorar a si mesmo. Né? Agora, ele também acredita que o único jeito de melhorar a si mesmo é com a experiência. Então, nós não vamos conseguir melhorar a nós mesmos com a experiência alheia. Nós precisamos da nossa experiência, nós precisamos da nossa vivência. Quando tudo está pronto, nós não temos chance de construir as coisas. Mas quando tudo está por fazer, então é quando nós temos a chance de construir. Isso explica a utilização, na maior parte dos contos e no seu romance, do espaço regional. Mas não se esqueçam disso, viu? É um espaço regional revitalizado. É o mundo inteiro. Né? Então, dizer que o sertão está em toda parte, na visão rosiana, isso não é uma força de expressão. Efetivamente, ele acredita nisso. Tá? Outra coisa importante na obra de Guimarães Rosa, aqui nós precisamos atentar para entender, inclusive, Campo Geral. A espiritualidade em Guimarães Rosa é extremamente forte. Né? Guimarães Rosa conhecia todas as religiões. Desde os Vedas da Índia até o espiritismo kardecista. Ele conhecia a religião maia, né? Ele conhecia a religião asteca, ele conhecia todas elas, mas rigidamente não seguia nenhuma. Qual é a questão para Guimarães Rosa? Não é? Ele acredita em Deus. Isso é um ponto de partida. Né? Ele acredita também que nós estamos aqui para melhorar a nós mesmos. Sim, ele acredita em reencarnação. Ele acredita que nós podemos voltar aqui quantas vezes for necessário para que o nosso espírito se apure. Na hora que eu explicar Campo Geral, vocês vão entender que eu não estou tentando doutrinar vocês, tá? Mas que isso aparece dentro da obra, por isso que eu estou explicando para vocês dessa maneira. Muito bem. Todas as religiões, meninos e meninas, elas são humanas. Elas foram formas humanas que as pessoas encontraram de explicar o divino. Isso significa, então, que todas as religiões são falhas, né? Porque elas são criações humanas e nós, seres humanos, somos falhos. Na cabeça de Guimarães Rosa, Deus realmente nos ama muito, né? E a grande prova de que Deus nos ama muito é que ele é o maior artista, ele é o maior poeta de todos os tempos. A grande prova de amor que Deus nos deu foi esse mundo em que ele nos inseriu. E esse mundo ele é marcado pela criatividade de Deus. Deus realmente tem muita imaginação.
né? E ele tem muita imaginação ao construir os seus vários mundos, as várias espécies, as várias formas de vida, não é? E uma espécie como a nossa que é marcada, por exemplo, pela diversidade. Então, se é para a gente devolver esse amor que Deus tem por nós temos que ser criativos também. Não estou dizendo que isso é verdade, estou dizendo que essa é a visão rosiana, certo? Por isso que ele diz, fé não é sistema. Em cada obra que nós estudamos de Guimarães Rosa, nós podemos encontrar traços de uma ou de várias religiões. O espiritismo, por exemplo, kardecista, ele está muito forte em campo geral, certo? E vocês vão entender por quê, né? Então, de verdade, para ele, esse ponto ele é efetivamente importante. Tá, bom, e daí? E daí, né? Que nesse espaço em que nós estamos, que na cabeça dele, nós estamos caminhando para Deus, né? Nós não sabemos aonde nós vamos chegar. Eu e vocês temos planos, há coisas que nós queremos fazer. Daqui a um ano, daqui a 10, daqui a 20, enfim. Né? Mas, de verdade, nenhum de nós tem certeza se nós vamos chegar lá. Então, preocupar-nos com isso é simplesmente inútil. Por essa razão muito simples. Nós não sabemos se vamos chegar lá. Mas há uma coisa da qual nós temos absoluta certeza. É da caminhada que estamos fazendo agora. Isso nós sabemos. Então, a palavra-chave da obra de Guimarães, e vocês vão guardar muito bem isso no arquivo da memória, para entender como é que isso acontece em campo geral, é a palavra travessia. Eu não sei se eu vou chegar onde eu quero, mas uma coisa eu sei. Eu estou caminhando para isso. Outra coisa importante. Na cabeça desse escritor, o mais importante não é chegar. O mais importante é a travessia que se faz para chegar. Esse é um ponto extremamente importante. E essa travessia, ela é cheia de altos e baixos, mas ela é cheia principalmente de aprendizado. Então, eu e vocês estamos aqui para aprender. Há uma frase de Guimarães muito legal que ele diz assim: mestre é aquele que, de repente, aprende. Então, o mestre não é aquele que ensina, o mestre é aquele que aprende. Então, é a nossa capacidade de aprender que vai fazer da nossa travessia uma travessia melhor, né? Para isso, a gente precisa, e essa é outra coisa que vocês vão guardar aí no arquivo da memória, para entender campo geral. Nós precisamos usar essa qualidade que nós temos, que é tão importante, chamada resiliência. Nós vamos cair muitas vezes, nós vamos ficar com raiva, como o menino Miguelinho da história. Mas se a gente quiser, a gente se levanta e recomeça. Essa é uma característica que a nossa espécie tem. Então, o entregar-se é uma opção. Isso para ele é muito claro. Há aqueles que se entregam, mas há aqueles que aprendem. Nesse caminho todo que nós estamos fazendo, nós vamos nos encontrar, vamos nos deparar várias vezes com o bem e com o mal. Isso está em forma de pergunta aqui no material de vocês, porque essa é uma coisa que Guimarães Rosa não esclarece. E ele não esclarece, talvez pela mesma razão que nenhum de nós é capaz de esclarecer. Será que existe mesmo o bem e o mal? Ou será que bem e mal são só os dois lados de uma mesma coisa? Sabe os dois lados de uma mesma moeda? Pode ser. Pode ser que o bem e o mal estejam dentro de nós. Não que existam entidades necessariamente que os representem, mas eles estão dentro de nós. E nós temos que aprender a lidar com essas duas energias, com essas duas forças. Tudo isso, em Guimarães Rosa, é extremamente sério, né? Nessa travessia, o homem é um ser em construção.
Meninos e meninas, na visão rosiana, nós não estamos prontos nem quando morremos. Não é que a gente morre e está pronto. Quando Guimarães Rosa assumiu a sua cadeira na Academia Brasileira de Letras, ele fez um discurso em que, num determinado momento, ele disse assim: a gente morre é para provar que viveu. As pessoas não morrem, elas ficam encantadas. Então, até o momento, até quando nós morremos, o que acontece é isso: nós nos encantamos. Nós nos encantamos para que o nosso espírito continue evoluindo. Daí a ideia do estar em construção. Bom, aí eu disse a vocês que Guimarães Rosa acredita que nós estamos caminhando para Deus, não é? Então, agora, como é que a gente chega até ele? Bom, também na visão rosiana, só é possível chegar até ele fazendo aquilo que nós melhor sabemos fazer. A questão da linguagem, pessoal, para Guimarães Rosa, sempre foi algo visceral. Para vocês terem uma ideia, o Guimarães Rosa sabia fluentemente mais de 9 idiomas. Falar e escrever. Fora aqueles que ele sabia só ler e escrever, não sabia falar. Guimarães Rosa tinha muita insônia. Então, quando ele tinha insônia, o que ele ia fazer? Ele ia estudar uma língua diferente. Para ele, estudar línguas não era uma obrigação. Para ele, isso era um prazer. Para ele, isso era uma vivência. Para ele, isso era essencial. Então, para Guimarães Rosa, a linguagem é o seu caminho para Deus. Isso explica esse trabalho cuidadoso, esse trabalho detalhado, não é? Que é feito com a linguagem rosiana. Ele tinha uma frase que dizia assim, que a língua é linda, mas a gramática está cheia de mofo. Então, o que ele faz é revitalizar a linguagem, utilizando arcaísmos, utilizando línguas diferentes, utilizando regionalismos, não é? A língua que Guimarães escreve não é a língua que o sertanejo fala, né? Mas é também a língua que ele fala. Aí eu separei uns fragmentos, né, de algumas colocações do Guimarães, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer a vocês. Meu lema é: a linguagem e a vida são uma coisa só. Quem não fizer do idioma o espelho de sua personalidade, não vive. Como a vida é uma corrente contínua, linguagem também deve evoluir, constantemente. Isso significa que, como escritor, devo me prestar contas de cada palavra e considerar cada palavra o tempo necessário até ela ser novamente vida. O idioma é a única porta para o infinito, mas, infelizmente, está oculto sob montanhas de cinza. O que Guimarães Rosa faz é buscar esse idioma no meio dessa montanha de cinzas. Agora, essa linguagem se junta a um outro elemento absolutamente essencial que vai aparecer em campo geral: o mito, a história. O Miguelinho, nosso protagonista, é um grande contador de histórias. Isso tem a ver com essa frase que aqui está. A história não quer ser história. Veja que ele faz questão de escrever com E. A história é contra a história. A história quer ser parecida com a anedota. Sabe, se a gente colocar lá todo mundo sentadinho, né, e fizer um discurso, olha, talvez alguns comecem a prestar atenção, tá certo? Depois desistam, depois durmam, não é? Mas as pessoas adoram ouvir histórias. Quando Guimarães Rosa faz a opção pelo mito,
ele faz a opção pelo mágico, pelo fantástico, pela história. Então, o Guimarães é isso. Ele é um grande, mas um grande contador de histórias. E aí, eu separei uns trechinhos dessa linguagem do campo geral para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Por causa de mamãe, papai e tio Terês, papai do céu está com raiva de nós de surpresa. Essa é uma fala de uma criança dessa história chamada Dito, né? E o Dito está tentando explicar para o Miguelinho por que existem raios, trovões, enfim. E o jeito infantil que o Dito encontra de explicar é exatamente com essa linguagem que aí está. Aquele homem parecia desinventado de uma história. A maneira que o Miguelinho encontrou de explicar o seu Deu Graças, né, e achar que o seu Deu Graças tinha uma imagem inusitada, foi dizer que ele era alguém desinventado de uma história. Agora, há uma cena muito legal em que o Miguelinho pergunta para a Rosa o que é uma coisa errada, né? Ele quer saber o que é uma coisa errada. Então ele chega para a Rosa e pergunta: Rosa, quando é que a gente sabe que uma coisa que a gente não vai fazer, veja o detalhe, que a gente não vai fazer é mal feito? É quando o diabo está por perto. Quando o diabo está perto, a gente sente cheiro de outras flores. Há um momento na novela em que se conta que um dia o Miguelinho quase morreu, né? Ele engasgou com um ossinho de frango e quase morreu. Aí o Guimarães Rosa escreve assim: um dia, Miguelinho puxou o paletó de Deus. Então, puxar o paletó, quase, né? Quase passou desta para melhor, mas não foi desta vez. Ele só deu uma puxadinha no paletó de Deus. Então, as combinações são inusitadas, os neologismos aparecem, não é? Justamente por isso, porque a linguagem de Guimarães, ela é uma linguagem atemporal. Então, é cheio dessas ideias, né? Dessa intenção totalmente espiritualizada, né? Essa ideia da travessia, essa ideia da linguagem como algo mágico, né? Que nós vamos contar para vocês essa obra que vai cair na FUVEST deste ano, que é Campo Geral. Olha, deixe eu abrir um parênteses aqui. Sempre que a gente trabalha com poesia, eu digo para vocês que não é possível contar poesia. Poesia a gente precisa ver exatamente como ela é escrita, né? E em Guimarães Rosa, apesar do livro ser em prosa, a função poética é muito forte. Isso explica por que eu separei tantos fragmentos para mostrar para vocês. O meu medo é contar para vocês e estragar, né? Então há coisas que a gente vai explicar, mas há coisas que a gente precisa ver na linguagem do Guimarães. Então, isso é uma forma de esclarecer para quem leu e ajudar quem não leu, né, a entender melhor quando for fazer. Tá? Quando essa obra saiu a primeira vez, Guimarães Rosa, apesar da obra ser em prosa, chamou o Campo Geral de poema. Mas a gente sabe que, em termos de gênero literário, o que nós temos aqui é uma novela, né? A novela, ela é uma narrativa um pouco maior do que o conto e um pouco menor do que um romance, né? Então não chega a ter o fôlego de um romance, mas também não é tão curta quanto um conto. E é um momento em que vai haver uma narrativa, né? E essa narrativa tem narrador, ela tem tempo, ela tem personagem, né? Ela tem espaço, enfim. Todos esses elementos, né, que vão aparecer nessa obra, mas é uma novela, tá? Mas a função poética é extremamente importante, tá bom? Muito bem. Quando nós pegamos a obra Campo Geral para ler, aparecem essas duas rubricas. As rubricas, elas são comuns na obra rosiana, né? Lá no livro Sagarana, por exemplo, todos os contos têm rubricas. E as rubricas, normalmente, elas apontam para a temática importante da obra que vai ser contada. Né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Uma é uma rubrica de Plotino e uma de Ruysbroeck. Vamos ver, então, a primeira. Num círculo, o centro é naturalmente imóvel.
Mas se a circunferência também o fosse, não seria ela senão um centro imenso. Então, olha só, o centro é imóvel, mas o centro, o meio lá. Mas se a circunferência também fosse imóvel, ela não seria uma circunferência, ela seria apenas um grande centro. Então, tudo está sempre em movimento. Sabe aquela história do homem em construção? Nós vamos ver aqui um menino em construção, tá? Vede, eis a pedra brilhante dada ao contemplativo. Ela traz um nome novo, que ninguém conhece, a não ser aquele que a recebe. Sabe, gente, há certos dons, há certas coisas que nós temos que só nós entendemos. O Miguelinho, nosso protagonista, ele vai ser muito amigo do Dito, né? E o Dito compartilha os pensamentos do Miguelinho. Ele consegue entender, mas ele é o único. O pai do Miguelinho não o compreende. A mãe, apesar de ter uma ligação mais próxima com ele, ela não consegue entender como é que o Miguelinho pode achar o Mutum bonito, por exemplo, sendo que ela não acha. Então, há coisas que só aquele que recebe é que efetivamente vai conseguir compreender, tá? Muito bem. Primeiro, vamos aqui à ficha técnica do nosso livro para a gente entender a obra com a qual a gente está trabalhando, tá? Então, o título da nossa obra é Campo Geral, o autor é Guimarães Rosa, a primeira publicação dela é 1959, né? Foi publicada primeiro num livro chamado Corpo de Baile, mas depois, né, em 1964, foi publicado um volume à parte chamado Manuelzão e Miguelinho. Né? Então, Manuelzão é a personagem central de um livro chamado Uma História de Amor, né? E Miguelinho é a personagem central do livro chamado Campo Geral. O gênero é a novela, e essa história é uma história contada em terceira pessoa, com o narrador onisciente. No entanto, nós vamos perceber que, apesar de ser um narrador onisciente, a história é contada na perspectiva da criança. O menino meio que se mistura, né, ao narrador, melhor, o narrador se mistura ao menino, né, para contar essa história. Isso explica por que quando o narrador está contando a história, ele se refere ao tio Terês. Veja que quando eu chamo alguém de tio, é porque é o meu tio, né? Se é o tio de outra pessoa, eu não falo que é o tio fulano de tal, eu falo que é o fulano de tal. No entanto, sempre que se fala, sempre que se faz referência a Terês, o narrador coloca como tio Terês. Ou seja, ele meio que se mistura com o menino, o que mostra para a gente que é uma perspectiva infantil. Existe o tempo cronológico, mas a predominância é o tempo psicológico, mesmo porque o foco rosiano é o interno da personagem, né? Então, justamente por isso, né, justamente por isso que esse tempo psicológico ele vai predominar. Outra coisa que é importante vocês saberem, muitos críticos dizem que Campo Geral é uma obra que tem muito de autobiográfico. Ela não é totalmente autobiográfica, né? Mas acreditem, muito do menino João Guimarães Rosa, né, está em Campo Geral, está no menino Miguelinho, tá? Bom, aspectos gerais da obra. Como eu já disse, a narrativa é contada na perspectiva da criança, não é? E essa entrada no Miguelinho. Miguelinho é o diminutivo de Miguel. Né? Miguel é um nome de origem hebraica. Todos os nomes terminados em El, esse El significa de Deus. Miguel é o anjo de Deus. Miguelinho é como se fosse Miguelzinho. Então, ele é um anjinho. E o Miguelinho vive no Mutum, um remoto lugarejo no sertão. Mutum, pessoal, é um palíndromo, porque Mutum é Mutum de qualquer jeito. Se você ler na ordem normal, é Mutum. Se você ler de trás para frente, é Mutum. Vocês lembram de que eu lhes disse que o sertão é do tamanho do mundo? Então,
Esse sertão que vai aparecer aqui é o mundo, né? É o mundo de Miguelin, que representa, com certeza, o nosso mundo também. Guimarães Rosa, desde o começo, não usa a palavra míope, né? Mas ele diz, em alguns momentos, que o Miguelin é piti-cego. Logicamente, esse termo é criado por Guimarães Rosa. E isso explica por que o Miguelin fica perguntando para todo mundo se o Mutum é bonito. É que ele não consegue enxergar, certo? Ele enxerga de longe, né? Então, justamente por isso, ele precisa perguntar para os outros. Por isso que logo no comecinho da obra, quando ele vai para o Sucuriju, e ele vai para Sequilismar, ele escuta alguém dizendo lá que o Mutum é bonito. E ele vem contando para a mãe que o Mutum é bonito, como se fosse uma novidade, né? Porque ele mesmo não consegue ver. Então, muito desse começo de Miguelin, desse Miguelin que começa a sua travessia, é o Miguelin que não enxerga direito. Boa parte das coisas ele vê pelo olhar alheio. Quem vai ajudá-lo a ver muito é o próprio Dito, que é o seu irmão mais novo que ele. Veja, o Miguelinho já é pequenininho, né? O Dito é menorzinho ainda, tá certo? Mas o Dito tem uma sabedoria do que a gente chamaria de espírito de luz, né? Ele é uma criança sábia, e é ele que está aí para orientar o Miguelinho, tá? Como é que o Miguelinho vai enxergar o mundo, então? Então, essa é uma das razões pela qual o Miguelinho é um grande contador de histórias. Como o Miguelinho não enxerga direito por ser míope, e ele precisa do olhar alheio, ele encontra um jeito dele buscar enxergar as coisas. E ele vai fazer isso sendo um contador de histórias. Esse Miguelinho contador de histórias é o lado dessa personagem mais próximo de Guimarães Rosa. Então, quando eu falo para vocês que essa obra tem elementos autobiográficos, né? O maior elemento, com certeza, é esse, né? Essa criança que desde sempre é um contador de histórias. E é por meio desse olhar, né? Dessa criança que essa história aqui vai ser contada para nós, tá? Outra coisa importante, a personagem central desse texto, portanto, é uma criança. Isso não é característico apenas dessa novela. O Guimarães Rosa tem preferência por personagens assim, crianças, loucos, vaqueiros que vivem isolados do mundo, ou seja, pessoas ainda não contaminadas, né? Não contaminadas pela civilização que às vezes nem é tão civilizatória assim. Almas que ainda não estão estereotipadas, almas que ainda estão abertas ao aprendizado. Então, o Miguelinho é representante de uma dessas almas que estão em aprendizado. Só que assim, loucos, crianças, pessoas muito simples do sertão, são pessoas que não são muito ouvidas pelos outros, né? Daí serem personagens marginais. Pois é dessas personagens marginais que a maior sabedoria vai surgir, tá? Muito bem. Outra coisa importante antes de a gente começar essa história. Nós temos dois mundos que são mostrados aqui. Por um lado, nós temos o mundo verdadeiro da criança, inocente e sensível. E nós temos o mundo estúpido dos adultos, que é contaminado e hipócrita. Quando eu falo para vocês o mundo sensível, o mundo verdadeiro da criança, não é necessariamente porque é alguém de pouca idade. Eu explico melhor. Miguelinho e Dito, por exemplo, são as crianças que representam esse mundo inocente, esse mundo sensível, esse mundo em aprendizado, esse mundo aberto. No entanto, há crianças como Patori e Liovaldo, que são crianças maldosas. Veja, não existe maniqueísmo em Guimarães Rosa. O pai do Miguelinho, o Nhô Bernardo Cass, ele é extremamente violento. Ele é violento com a esposa, ele é violento com os filhos, ele é violento com o Miguelinho. Ele representa esse mundo estúpido dos adultos. No entanto, o tio Terês,
que é um adulto que se aproxima do mundo infantil. Então preste atenção a isso. O Guimarães Rosa efetivamente acredita que alguém pode crescer e conservar dentro de si o que de melhor existe. E o que de melhor existe é justamente o seu lado infantil. Guardem bem isso para entender o que vai acontecer no crescimento do Miguelinho. Ele vai crescer e o pai não entende por que ele gosta de olhar a formiguinha que está andando ainda. Ele acha que aquilo é estúpido. Não, ele presta atenção aos detalhes. O que a gente esquece é de prestar atenção aos detalhes. O Miguelinho vai conseguir crescer justamente porque ele apreende esses detalhes todos. E ele vai conseguir crescer sem perder esse lado dele. Há adultos como o tio Terês que conseguem. Há adultos que não conseguem. A tendência da maioria dos adultos é serem estúpidos mesmo, certo? Muito bem. E para fechar essa abordagem geral, né, nós estamos nesse sertão, lá no fim do mundo, não é? No coração mesmo do sertão. O mundo que lá está é um mundo primitivo. Esse mundo primitivo não é representado apenas pela criança, mas é representado principalmente pela mãe Tina. A mãe Tina, ela é uma espécie de empregada, não é? De raiz afro. E ela carrega em si uma série de superstições, né? Ela carrega uma série de crenças. Fora as superstições da mãe Tina, esse sertão também é cheio de crendices e de religiosidade. Muito bem. Esse pensamento todo, cheio de crendices, de religiosidade e tudo mais, é parte desse mundo primitivo. Aí, eu separei a vocês alguns fragmentos que trazem algumas dessas crenças, né? Olha essa fala da avó Bem-vinda. Mulher à toa é aquela que os homens vão na casa dela e quando morre ela vai para o inferno. Quando o Miguelinho quer explicar o que é uma mulher à toa, né, ele consegue só explicar dessa maneira. Veja que é uma linguagem absolutamente infantil. É aquela que os homens vão na casa dela e depois ela vai para o inferno. Olha esse fragmento aqui que interessante. Ali no oratório, embrulhados e resguardados num saquinho de pano, eles guardavam os umbiguinhos secos de todos os meninos, dos irmãozinhos e das irmãzinhas, e do Miguelinho também. Rato nenhum pudesse roer. Roendo, o menino então crescia para ladrão. Isso é uma crença, então tinha que proteger o umbiguinho ali sequinho, tá certo? Depois que era cortado, não é? Para que o menino não crescesse ladrão, já que nenhum rato, enfim, para que nenhum rato roesse. Não queria deitar de costas, porque vem uma mulher assombrada, senta na barriga da gente. Se os pés que estassem para fora da coberta, vinha a mão de alma friosa, pegava no pé. Tá vendo? Olha só essa outra, né? Patori, esse era um menino maldoso, diabrava, ele tem olho ruim, a Rosa dizia, quando a gente está comendo e ele espia, a gente pega dor de cabeça. Isso aqui é o famoso olho gordo, né? O olhar de seca pimenteira, tá certo? Pois é, esse é o olhar do Patori. Raio não se podia falar, porque chamava para a riba da gente a má coisa, né? Veja, essa crença de que você não pode falar palavras como diabo, o nome de determinadas doenças, né? Ou raio, porque senão você está chamando aquilo para você, né? Entre chuva e outra, o arco da velha parecia bonito, bebedor. O arco da velha, o arco-íris. Quem atravessasse debaixo dele, menino virava menina e menina virava menino. Gente, não é à toa que o arco-íris é o símbolo do movimento gay.
Isso é uma simbologia que ultrapassa os limites brasileiros, né? Realmente existe uma crença que se você passar por baixo do arco-íris, você muda de sexo, né? E isso aparece aqui no campo geral. Afincada na cerca tinha uma caveira inteira de boi, os chifres grandes, branquela, por toda boa sorte, ninguém não botava mal olhado. Essa caveira de boi é como as carrancas, né? Que muitos povos acreditam que devam ser colocadas na frente das casas ou na frente das tribos para evitar os espíritos ruins. No só é que a gente não deve de dormir. Anjo da guarda, vai-se embora. Então, você pode dormir do jeito que você quiser, menos pelado, né? Porque senão você perde o seu anjo da guarda. Então, essas crenças todas que estão lá, vejam que são páginas diferentes, né? Em vários momentos da obra. Isso é um jeito de dizer para vocês que isso vai sendo pontuado na novela, em vários momentos, para que você tenha noção da cultura em que você está, né? Do mundo primitivo em que você está. Muito bem, então, a partir disso, né? A gente pode contar essa história e vamos utilizar, assim, ao máximo a linguagem do Guimarães, porque não fazer isso, não é estragar a obra. Então, eu separei uma série de fragmentos e por meio desses fragmentos a gente vai contando para vocês. Então, a obra começa assim. Um certo Miguelinho morava com sua mãe, seu pai e seus irmãos longe, longe daqui, muito depois da vereda do Frango d'Água e de outras veredas sem nome ou pouco conhecidas em ponto remoto no Mutum. Gente, um certo Miguelim era uma vez num reino muito distante. Veja que isso lembra muito o Far Far Away, né? O muito, muito distante. É um começo que lembra os contos de fada, porque do mesmo jeito que o Miguelinho é um grande contador de histórias, esta é uma grande história, contada também por um grande contador de histórias. E como eu já disse a vocês, essa história se passa no Mutum. Mutum, palíndromo, não é? Ou seja, aquele sertão que está em toda parte, é, portanto, um lugar qualquer. Nesse lugar moravam Nhô Bernardo Cas, que é o pai, Nhanina, que é a mãe, Tomezinho, Chica, Liovaldo, Drelina, Dito e Miguelin são os irmãos, os filhos, não é? O Liovaldo era o único que não morava com eles. Ele morava longe com um tio, não é? Ele vai aparecer em um determinado momento da obra, mas no começo ele não está. E a mãe Tina, que é uma empregada ali da casa. Veja, ela não é bem uma empregada deles, ela é uma empregada da fazenda, né? O Dom Bernardo, ele trabalha numa fazenda, né, que não é dele, tá certo? E ele trabalha naquele sistema a meias, certo? Enfim, que é uma forma muito comum de trabalho no sertão. Então, eles vivem lá, mas não é que essa terra seja dele, não é que essa fazenda seja dele. Ele trabalha para um patrão, né? E em troca ele vive lá. O pai vive lá porque não tem outra saída, né? Ele é um homem amargurado, um homem frustrado, tá certo? Agora a mãe com certeza ela gostaria de morar em outro lugar. Ela deixa isso muito claro. Ela sempre está com o olhar perdido nas serras, nas montanhas, né? Ela fica imaginando o que há para lá das montanhas, montanhas essas que ela nunca vai conseguir transpassar, certo? Na verdade, ela é uma mulher casada com um homem violento, um homem que não lhe dá atenção devida, não a respeita da forma, enfim, que ela deveria ser respeitada. Essa frustração de não poder sair de lá, a isso se acrescenta essa relação com o Nhô Bernardo, que não é uma relação legal, não é uma relação boa, né? E é isso que vai fazer a mãe do Miguelinho acabar traindo o pai do Miguelinho algumas vezes. Não é só uma vez que ela vai trair o marido, né? A obra começa com o Miguelinho indo com o tio Terês até o Sucuriju, né? Ele vai para se crismar, e como eu disse a vocês, ele ouve falar, né? Que o Mutum é um lugar bonito e vem contando isso para a mãe, né? O Miguelinho ele vivia aprontando, tá certo? Por conta disso ele vivia ficando de castigo e quem o protegia
por ficar de castigo era justamente o tio Terês, né? Quando ele volta do Sucuriju, a Adrelina pergunta para ele o que ela trouxe para ele, né? E ele não tinha trazido nada, tá certo? Eu só foi se crismar, entendeu? Pronto, e não tinha trazido nada. E aí ele inventa uma história. Ele diz que tinha arrumado alguma coisa, né? Mas que isso caiu no córrego, e o que caiu no córrego foi comido por um jacaré. Veja, a Adrelina diz para ele que ele é mentiroso, que ele vai para o inferno, a gente que mente vai para o inferno. Mas, na verdade, ele inventa uma história. Sabe aquilo que eu falei para vocês? Lembrem-se que o Miguelinho não enxerga direito. Então, a maneira que ele tem de enxergar o mundo, ou é pelo olhar dos outros, ou é contando histórias. Então, para ele, contar histórias era muito importante. Ele tinha no bolso, ele achou no bolso lá um pedaço de uma revista que tinha a foto de uma mulher, né? E ele acabou dizendo que tinha trazido do Sucuriju e que era uma santa, né? Depois a avó acaba dizendo que aquilo era mulher à toa, que vai para o inferno, que aquela coisa toda, né? Mas ele inventa a história porque ele precisa. Entenda uma coisa, como ele não enxerga o mundo direito, ele precisa criar as histórias, né? Só que a Adrelina não entendia muito bem isso. Por isso que ela diz assim, olha, eu me chamo Maria Adrelina Cessincás. Papai é Nhô Bernardo Cas, Maria Francisca Cessincás, Expedito José Cessincás, Tomé de Jesus Cessincás. Você é Miguelim Bobo. Então, o fato é, no meio daqueles irmãos todos, né, a não ser pelo Expedito, que vai ser chamado aqui de dito, não é? O Miguelim não tem essa união, essa troca, não é? Que ele deveria ter com os irmãos. Não existe uma interação, né? Na verdade, ele se identificava com uma cachorrinha. Eles tinham cachorros ali na fazenda, né? E ele gostava dessa cachorrinha, a que ele chamava de Cuca Pingo de Ouro. Por quê? Porque essa cachorrinha era quase cega. Pois vocês acreditam que o pai dele, por pura maldade, ele deu a cachorrinha embora? Veja que ele sabia da relação que o Miguelinho tinha com ela. Mas mesmo assim ele não parece se importar, não pareceu importar-se com isso, né? Na verdade, ele acaba dando embora e acabou. Veja o momento em que o Miguelinho conta para a mãe que o Mutum é bonito. Nunca pôde se esquecer. Alguém que já estivera no Mutum tinha dito: é um lugar bonito, entre morro e morro, com muita pedreira e muito mato, distante de qualquer parte, e lá chove sempre. Veja essa ideia da água, né, como símbolo da vida, é sempre bastante importante dentro do texto, tá? Quem era a mãe de Miguelinho? Sua mãe, que era linda e com cabelos pretos e compridos, se doía de tristeza de ter de viver ali. Estou sempre pensando que lá, por detrás dos montes, acontecem outras coisas, que o morro está tapando de mim e que eu nunca hei de poder ver. Então, a mãe, é o que eu disse a vocês, ela se sente sufocada. Ou é pela violência do pai, não é? Ou por coisas que ela nunca vai poder ver. Então, como eu disse, a mãe traía o marido, né? E ela vai trair o marido logo com o irmão do marido, né? Com o tio Terês. Veja, o pai, ele não sabe, ele não conseguiu perceber, mas a vovó Isidra, né, que morava com eles, já tinha percebido. E quando ela percebe, ela chega a chamar o tio Terês e chamá-lo de Caim. O Miguelinho não sabia muito bem, não conhecia tanto a Bíblia, mas ele sabia que o Caim era o irmão ruim, né? E ele não conseguia entender isso muito bem, porque na cabeça dele, o tio Terês era justamente o contrário. Era justamente o irmão bom, né? E é justamente por conta disso que essa avó vai dizer para o tio Terês ir embora. Porque se ele não fosse embora, isso ia acabar em desgraça, né? O Nhô Bernardo ia acabar descobrindo, ia acabar matando o próprio irmão, sabe aquela coisa do crime pela honra, né? E se ele fosse embora, seria o melhor que poderia acontecer. Nesse meio tempo, o Miguelinho, assim, tá meio fraquinho, né? Tá meio doente. E na cabeça dele, quando ele é examinado pelo médico e tudo mais,
ele acha que ele vai morrer, né? Ele acha até que tem tuberculose, né? Enfim, não era nada disso, mas ele acha, e ele começa a fantasiar que vai morrer, né? E ele começa a conversar muito sobre isso com o Dito. Ele diz que, ele pergunta se o Dito tem medo de morrer, como está aqui, não é? Miguelinho, você tem medo de morrer? Aí ele diz pro Dito, demais, Dito, eu tenho medo, mas só se fosse sozinho, queria a gente todos morresse juntos. Eu tenho. Não queria ir para o céu, menino pequeno. Né? Então, isso na verdade é uma antecipação do que vai acontecer com o Dito depois. Mas o sonho do Dito era realmente não morrer jovem. Né? Como eu disse a vocês, um dia o Miguelinho já tinha puxado o paletó de Deus quando ele tinha engasgado com aquele ossinho de galinha. Né? Então, justamente por isso, o fato dele estar doente agora faz com que ele tenha medo de morrer. Aí ele ouve falar as crenças ali da região, que havia uma árvore ali perto da casa, que se ela crescesse ultrapassando o telhado, alguém da casa iria morrer. Então ele queria que cortassem a árvore antes que ela crescesse, e se ela crescesse, quem iria morrer? Ele, claro, né? Afinal, quem estava doente era ele. E o Dito dizia para ele que isso era bobagem, mas ele dizia que não, que ele tinha medo. Então o Dito, ele chega lá pro empregado e fala assim, olha, vaqueiro, o meu pai falou para você cortar a árvore, né? Ah, o seu pai mandou? Mandou. Aí o vaqueiro cortou. Só que o pai não tinha mandado. Quando o pai chega e ele diz, e o vaqueiro diz que cortou e porque o pai tinha mandado, aí o pai bravo vai lá falar com o Dito, então, eu mandei você cortar a árvore, eu disse para cortar a árvore. Aí o Dito ele era, é o que eu falei a vocês, ele tem a sabedoria, ele chega para o pai, né? E ele fala, ai pai, desculpa, eu acho que eu sonhei isso. Eu sonhei que o senhor tinha mandado cortar a árvore. Aí eu fui lá e mandei cortar. O senhor me perdoa, né? Sabe que o único filho que o pai nunca tinha coragem de castigar era justamente o Dito. Porque o Dito, ele tinha o jeito certo de fazer as coisas. Por exemplo, quando o Miguelinho ficava de castigo, ele tinha que ficar ali num banquinho e ninguém podia falar com ele, né? Aí o Dito ficava com dó, porque ele achava um absurdo ninguém poder falar com ele. Então, o que o Dito fazia? Ele sentava perto, olhando para o outro lado. Então, o Miguelinho estava aqui, ele olhava para lá. E se alguém dissesse que eu estava conversando com o Miguelinho, não, eu estou olhando para lá. Então, eu estou falando com outra pessoa, com outra coisa, enfim. Né? Então, no fim das contas, o Dito ele conseguia vencer conflitos, ele conseguia eliminar conflitos sem necessariamente criar uma situação ou gerar uma situação de violência, né? Coisa que muitas vezes o Miguelinho não conseguia fazer. O grande antagonista desse livro é justamente o medo que o Miguelinho tinha de crescer. Essa relação do Miguelinho com o pai era muito complicada, justamente pelo pai ser violento, vivia batendo no menino, colocando de castigo, enfim, aquela coisa toda. Então ele achava que as pessoas grandes eram estúpidas, olha só. Miguelinho não tinha vontade de crescer, de ser pessoa grande. A conversa das pessoas grandes era sempre as mesmas coisas secas, com aquela necessidade de ser brutas, coisas assustadas. Né? Então, ele não queria crescer. Mal ele sabia que a gente não tinha essa opção, né? Mas nesse momento da história, ainda nesse comecinho, quando ele tem ainda 8 anos, ele achou que talvez, quem sabe, fosse possível que ele não crescesse, né? O fato é o que eu disse a vocês, ele é um menino nesse sertão que está sempre em movimento, que representa o mundo inteiro, e que está em sua travessia. Ele gosta muito do tio Teres. Como eu disse a vocês, a avó havia aconselhado que o tio Teres saísse de casa para evitar uma desgraça maior. Um dia, quando o Miguelinho estava indo levar comida para o pai estava na roça, ele estava indo levar, o tio apareceu atrás de uma moita e deu a ele um bilhetinho. E pediu para ele entregar esse bilhetinho à mãe. Vejam, o Miguelinho não sabia o que era, mas ele sentia lá no coração dele que ele não devia entregar esse bilhete à mãe. De que havia alguma coisa errada lá. Né?
E ele vai se atormentar durante muito tempo. O tio, enfim, ficou de buscar resposta no outro dia, né? E até ele encontrar o tio novamente, ele vai ficar se atormentando, com peso na consciência por não ter entregado, mas ao mesmo tempo sabia que não devia entregar, que não podia. E o dia que ele encontra o tio, ele começa a chorar e fala: eu não pude entregar, eu não consegui entregar. E é aquela história que eu disse a vocês, né? O tio Teresa, ele é o adulto que não é estúpido, né? E ele acaba entendendo o menino e acaba deixando para lá e vai embora, né? Ele vai voltar só no final dessa história, né? Ele vai ficar um bom tempo afastado justamente por por ter tido esse caso com a mãe do Miguelinho e haver medo de que isso gerasse uma desgraça, né? Provavelmente esse bilhete era um convite para fuga, alguma coisa do tipo, mas como o Miguelino entregou, acabou ficando por isso mesmo, né? O contraponto do Miguelinho, o mentor do Miguelinho, o menino sábio dessa história é o Dito, né? O Dito, ele tinha uma sensatez que não era comum a uma criança de 6 anos, né? Ele era mais novo do que o Miguelinho. E mesmo assim, ele dizia coisas que ele mesmo não sabia dizer onde ele tinha aprendido. Por exemplo, mas para que era que Dito semelhava essa sensatez? Ninguém não botava o Dito de castigo. O Dito fazia tudo sabido e falava com as pessoas grandes sempre justo, com uma firmeza. O Dito, em culpa aí, era que ninguém não pegava. Ele nunca estava em culpa, né? Então, sempre que o Miguelinho tinha dúvidas, ele perguntava para o Dito. Aí eu coloquei para vocês alguns desses ensinamentos do Dito, que depois o Miguelinho vai levar com ele. Vai levar com ele para sempre. Olha essa sequência aqui. Rosa, quando é que a gente sabe que uma coisa... Lembra aquilo que eu falei para vocês? Há um momento que o Miguelinho ele fica lá matutando o que é o errado e o certo. Então ele vai perguntando para várias pessoas. Então, primeiro ele pergunta para Rosa, que é aquele pedaço que eu já tinha mostrado para vocês. E ela diz isso, é quando o diabo está por perto. Quando o diabo está perto, a gente sente cheiro de outras flores. Aí ele vai perguntar para a mãe, mãe, o que a gente faz, se é mal, se é bem, ver quando é que a gente sabe. Ah, meu filhinho, tudo que a gente acha muito bem de fazer, se gosta demais, então é mal feito. Veja que a mãe pega a sua própria experiência, né? Então, se você está fazendo alguma coisa de que você gosta muito, pode ter certeza que aí há alguma coisa errada. Aí ele vai perguntar para o... criança é assim, né? Enquanto ela não tem a dúvida satisfeita, ela vai perguntando para várias pessoas, ou vai perguntando várias vezes para a mesma pessoa. Vaqueiro Gé, mal feito, como é que a gente se sabe? Menino não carece de saber, Miguelinho. Menino, o todo quanto faz tem de ser mesmo é mal feito. E o Dito vai ouvindo aquilo, né? Chega uma hora que ele chega lá para o Miguelinho e diz assim, olha, pois agora que eu sei, Miguelinho, tudo quanto há, antes de se fazer, às vezes é mal feito. Mas depois que está feito e a gente fez, aí tudo é bem feito. Gente, faz todo sentido. Isso aqui lembra aquela frase que diz pra gente que não vale chorar pelo leite derramado, né? Você já foi, certo? Então, antes de se fazer, até pode ser errado, mas e depois? Depois já era, né? O maior dos ensinamentos é este. Miguelinho, Miguelinho, vou contar o que agorinha eu sei demais. É que a gente pode ficar sempre alegre por dentro. Quem conhece um pouco da filosofia espírita sabe que uma das coisas que é defendida pelo kardecismo é essa ideia do bem sofrer, né? Não é um sentir prazer com o sofrimento, mas o espírito acredita que quando você sofre porque você, por algum motivo, tem que passar por aquilo. Então, você tem que ser resignado diante daquilo, né? Aquilo não deve deixar você desesperado, revoltado ou triste. Pois é com isso que essa frase tem a ver, né? O Miguelinho, o Dito acreditava que por mais que desgraças acontecessem, né, era possível sim que a gente conservasse a alegria sempre de dentro para fora. Os outros têm uma espécie de cachorro farejador dentro de cada um. Eles mesmos não sabem. Isso feito um cachorro que eles têm dentro deles, é que fareja todo o tempo.
se a gente por dentro da gente está mole, está sujo, ou está ruim ou errado. As pessoas mesmas não sabem, mas então elas ficam assim, com uma precisão de judiar da gente. É o momento que o dito define para o Miguelin por que existem pessoas ruins, né? E é como se o dito dissesse para ele que as pessoas não têm culpa, né? Existe esse cão farejador dentro delas. E é como se esse cão farejador, que seria o mal, né? As obrigasse a fazer alguma coisa que não seria o correto. O ruim tem raiva do bom e do ruim. O bom tem pena do ruim e do bom. Assim está certo. E os outros, dito, a gente mesmo. O dito não sabia. Só se quem é bronco carece de ter raiva de quem não é bronco. Eles acham que é moleza, não gostam. Eles têm medo que aquilo pegue e amoleça neles mesmos com bondades. Veja a linguagem da criança, né? Isso justifica, por exemplo, por que alguém agressivo canaliza a sua agressividade para quem é frágil. O indivíduo não vai canalizar a sua agressividade para quem é tão forte quanto ele, mas ele vai lá canalizar isso para o indivíduo que é fraco. E a gente, dito a gente cresce, uai. O mole judiado vai ficando forte, mas muito mais forte. Olha só, o mole judiado vai ficando forte. Quanto mais a gente sofre, né, mais forte nós ficamos, né? Traz tempo, o bruto vai ficando mole, mole. Dito, você gosta de pai de verdade? Eu gosto de todos. Por isso é que eu quero não morrer e crescer, tomar conta do mutum, criar um gadão enorme. Esse era o desejo do dito. O Miguelin pergunta isso para ele porque o Miguelin não gostava do pai, por conta da agressividade. E ele ficava se atormentando se esse não gostar do pai, será que isso não era pecado? Que ele já sabia, mas não sabia antes que sabia. O Dito tinha falado que em vez da gente, olha, isso aqui é muito legal, gente, de a gente só fazer promessa aos santos quando se estava em algum aperto para cumprir o pagamento dela depois que tivesse sido atendido, ele achava que a gente podia fazer promessa e cumprir antes. E mesmo nem não precisava da gente saber para que ia servir o pagamento dessa promessa, que assim se estava fazendo. Mas a gente marcava e cumpria. E alguma coisa boa acontecia, ou alguma coisa ruim que estava para vir não vinha. Olha, gente, o dito na sua sabedoria chega para o Miguel e diz assim, não se faz negócio com Deus. Você não pode fazer com Deus aquele toma lá da cá, sabe? Então você faz a promessa quando você não está precisando de nada. Aí você vai lá e cumpre. O dia que você precisar, já está feito, né? Não é para fazer negociação com Deus. Então, essas situações todas, eu fiz questão de arrolar aqui, elas acontecem em vários momentos da narrativa, para vocês entenderem essa sabedoria que o dito tem, né? E ele é como se ele tivesse nascido para ser uma espécie de guia para o Miguelin. Porque o Miguelin, sempre que o dito fala, ele sempre ouve assim com muita, muita atenção. Bom, esse Luiz Altino, personagem novo, vai morar com eles. Quem é esse? É um empregado lá da fazenda, né? Que vai morar lá junto com eles. Ele traz um papagaio, né? O Papaco Paco, esse Papaco Paco parece que só gosta da Rosa, não é? Só consegue aprender aquilo que a Rosa ensina para ele, não é? E esse Luiz Altino ele vai ter um papel importante porque ele vai ser o segundo amante da mãe do Miguelin, né? Lembra que o tio Teresa foi embora, tá certo? E esse Luiz Altino vai ser o amante da mãe do Miguelin. Mas, dessa vez, o pai vai descobrir. Então, no momento que ele descobrir, eu conto a vocês o que acontece, não é? Bom, tudo isso até que chega este momento. Mas vem um tempo em que de vez vira a virar, só tudo de ruim, a gente paga os prazos. Sabe aquela história de que desgraça pouca é bobagem, não é? Então, como eu disse a vocês, nessa nossa travessia, não é? Nem só coisas boas acontecem.
E uma série de coisas ruins começam a acontecer. O tamanduá vai estraçalhar um dos cachorros, um marimbondo vai ferrar o Tomezinho, o pai do Miguelim adoece, o Miguelim foi mexer com um boi chamado Rio Negro e toma uma chifrada, não é? Pior é quando ele vai contar isso pro Dito, e o Dito diz que o boi é burro, e o Miguelim, sei lá por quê, entende que o Dito está dizendo que ele é burro, né? Nossa, ele que era super ligado ao Dito, ele vai para cima do Dito e bate, bate, bate. E o Dito fica assustado, gente, não se mexe. Aí o Miguelinho se toca. Como assim ele está batendo no Dito? Vocês acreditam que ele vai e se coloca de castigo? Ou o Miguelinho vai lá e se coloca de castigo, porque ele achou tão absurdo ele ter feito aquilo com o Dito, né? Ou seja, é o tempo de coisas ruins acontecendo, né? Mas a pior das coisas ainda estava por vir. Mas foi aí que o Dito pisou sem ver num caco de pote. Cortou o pé, na cova do pé, um talho enorme. Descia de um lado, cortava por baixo, subia da outra banda. Aquilo gerou uma hemorragia que não cessava. Gente, o médico vai até lá, mas ele não consegue fazer nada pelo Dito. Na verdade, por conta desse corte, o Dito pega tétano. O Miguelinho fica desesperado. Ele não sai de perto do irmão. E o irmão pede o tempo todo que ele conte histórias. Miguelinho contava, sem carecer de esforço, histórias compridas, que ninguém nunca tinha sabido. Não esbarrava de contar. Estava tão alegre e nervoso, aquilo para ele era um entendimento maior. Então o Dito pedia, e cada vez que ele parava de contar, o Dito dizia assim, conta mais, conta mais. E o Miguelinho, desesperado, continuava contando, até que o Dito morreu. E a partir daí, todos os dias que depois vieram, eram tempos de doer. O desespero do Miguelinho era algo que não tinha tamanho. Por mais que a gente tenha insensibilidade com a literatura, o fato é que não tem como a gente não se sensibilizar com essa criança. O Miguelinho entra no estado, pelos sintomas que ele mostra lá, no estado total de depressão. Ele deita na cama, ele não consegue fazer nada, ele se retrai. E o pai, que nunca foi assim, muito próximo do Miguelinho, né? Ele se torna ainda mais violento com o Miguelinho. Diacho de menino, carece de trabalhar, fazer alguma coisa, é disso que carece. O que ele quer é sempre ser mais do que nós. É um menino que despreza os outros e se dá muitos penachos. Na verdade, o pai é como se o pai, quem é que ele pensa que é? Olha, eu perdi meu filho, nós todos estamos sofrendo, mas estamos trabalhando. Então, sabe qual é o resultado? Vai trabalhar, né? E o Miguelinho, ele foi. Sabe quando uma pessoa vai fazer a coisa no automático? Ele vai, né? Mas ele não rendia. A verdade é essa. Apesar de estar trabalhando lá com o pai, ele não é o que o pai queria que ele fosse. O pai queria que ele fosse lá, um menino forte, que mandasse ver ali no trabalho, mas o Miguelinho não era, né? Pior é quando o pai sai com essa. Mas de noite, em casa, mesmo na frente de Miguelinho, pai disse à mãe que ele não prestava, que menino bom era o Dito, que Deus tinha levado para si, era muito melhor tivesse levado o Miguelinho em vez do Dito. Gente, o Miguelinho amava o irmão, mas deve ser terrível você ouvir do seu pai que seria melhor que você estivesse morto em vez do outro que morreu, né? Então é o tipo de coisa que só deixa o Miguelinho pior do que estava, né? Nesse meio tempo, chega o tio Osmundo
e chega o Leovaldo. O Leovaldo é esse irmão que morava com esse tio, né? E aí, quando o Leovaldo chega, o Miguelinho não consegue entender por que o Leovaldo pode brincar e ele tem que trabalhar mais e mais ainda. Nessa dor que não cessa, né, porque o trabalho não resolve isso na cabeça do Miguelinho, ele perde até o seu dom de inventar histórias. Lembre que o inventar histórias para o Miguelinho é extremamente importante, né? Para ele era fundamental, era uma forma dele enxergar o mundo, pois nesse momento que ele está vivendo, nem isso ele consegue fazer. Um dia, Miguelinho dá uma surra no Leovaldo, depois que este bateu no Grifo. Sabe, essa coisa da morte do Dito e o pai tratando o Miguelinho assim, isso vai gerando no Miguelinho uma raiva que vai ficando ali, vai ficando ali. Quando o Leovaldo, que é esse irmão que veio do nada, né, bate nesse amigo dele que era mais frágil, ele não aguenta e ele vai para cima do Leovaldo. Um ódio que deu muita força a Miguelinho. Pai estava lá, veio correndo. Pegou o Miguelinho e o levou para casa debaixo de pancadas. Ele nem quis saber quem começou, quem continuou, de quem é a culpa. Ele não bateu, vejam bem, ele não bateu no Leovaldo. Ele bateu no Miguelinho. Levou para o alpendre. Bateu de mão. Depois resolveu tirar a roupa toda de Miguelinho e começou a bater com a correia da cintura. Mas Miguelinho não chorava. Não chorava porque estava com um pensamento. Quando ele crescesse, matava pai. Veja que esse não gostar do pai agora chegou ao ponto máximo, ódio. Claro que estava doendo, mas ele se recusava a chorar. Ele só fazia aquela dor aumentar ainda mais a raiva. Mais ainda, aquilo que aconteceu com ele foi injusto. E a mãe não o defendeu, nem a avó o defendeu. E normalmente a avó defendia quando o pai batia nos meninos. E dessa vez, nem a avó defendeu. Aí, o Miguelinho é mandado para casa de um vizinho, de uma outra pessoa, para ficar lá uns dias, né? Para o pai se acalmar, até arrefecerem os ânimos. E o Miguelinho vai. Veja, ele não vai porque ele tem medo, não. Ele vai porque mandam ir, ele vai. Ele está nessas. Desde que o Dito morreu, ele faz o que mandam fazer. Vai trabalhar? Vai trabalhar. Vai para outra casa. O único momento que ele transbordou é nesse que ele bateu no Leovaldo, né? E depois ele tem esse pensamento de matar o pai. Quando ele volta, ele passa pelo pai e ele não cumprimenta. Ele não pede a bênção. E o pai, você imagina que o pai vai bater nele de novo. Mas pai não bateu em Miguelinho. O que ele fez foi sair. Foi pegar as gaiolas, uma por uma, abrindo, soltando embora os passarinhos de Miguelinho. Depois pisava nas gaiolas e espedaçava. Todo mundo calado. Miguelinho não arredou do lugar. Pai tinha soltado os passarinhos todos, até um casalzinho de Tico-Tico Reis que Miguelinho pegara sozinho, por ideia dele mesmo, com peneira, na porta da cozinha uma vez. Miguelinho ainda esperou para ver se pai vinha contra ele recomeçado, mas não veio. Então, Miguelinho saiu. Foi ao fundo da horta, onde tinha um brinquedo de rodinha d'água. Sentou o pé, rebentou. Foi no cajueiro, onde estavam pendurados os alçapões de pegar passarinhos. Quebrou todos. Miguelinho tinha as tempestades. Gente, esse é o momento de virada. O Miguelinho está crescendo. Veja que ele não fala nada quando o pai vai lá e arrebenta as gaiolas. Ele só sai e termina de arrebentar. E quebra todos os brinquedos. Ao quebrar todos os brinquedos, Miguelinho rompeu com a infância.
E ele cresceu. Só que ele cresceu pela dor. Toda essa dor começa com a morte do irmão querido, né? E o auge é justamente nesse momento. É o início da travessia do Miguelim como adulto, né? Agora, é o que eu disse a vocês. É o que eu disse a vocês. Apesar do Miguelim ter rompido com a infância, ele mantinha a sua natureza, né? Porque assim, ele continuou trabalhando. E há um dia que ele está lá na roça trabalhando com o pai, e o Luiz Altino pergunta: de que é que você está rindo, Miguelinho? Luiz Altino perguntou. Estou rindo é da minhoca branca que as formigas pegaram. O pai sacudia a cabeça. Ah, meu Deus, não é possível. Esse aí é meu filho. Então, ele rompe com a infância, mas o bonito no Miguelinho é que ele manteve dentro dele essa coisa da criança, né? Bom, em seguida, Miguelinho adoece. Dá a entender que tudo isso, desde a morte do Dito e tudo isso que aconteceu, foi um estresse, né, que foi se acumulando, se acumulando, se acumulando, e de repente ele caiu acamado. Né? Pois é. Mas não é só essa desgraça que acontece. Eu disse a vocês que o pai vai descobrir, né, que o Luiz Altino tem um caso com a mulher dele e descobre. Por conta disso, o pai vai lá e mata Luiz Altino e se enforca em seguida. Então, são mais duas desgraças, né? O assassinato cometido pelo pai e o suicídio em seguida. Só que assim, esse momento em que o Miguelinho está lá, adoecido, de cama, né? A gente percebe que é um momento de pausa. Por isso que a gente fala para vocês que é uma espécie de incubação, né? Ele voltou lá, enfim, para casa, arrebentou os brinquedos, manteve essa energia infantil dentro dele, mas tudo isso, de alguma forma, atingiu o corpo, né? E ele ficou por um tempo ali acamado, como se estivesse se preparando para o que vai acontecer. Bom, Miguelinho acaba se recuperando e o tio Terês, que tinha ido embora, volta. E volta para morar com eles, dando a entender que o tio Terês vai ficar com a mãe do Miguelinho. Né? E as coisas começam a se acalmar. Né? Como o tio Terês ele é muito amigo do Miguelinho e muito carinhoso com o Miguelinho, né? Ele vai se aproximando do Miguelinho e vai curando essa coisa, esse trauma todo que o Miguelinho tinha passado, e o Miguelinho aos poucos vai se recuperando. Bom, a obra termina com a chegada de um doutor, o doutor José Lourenço. Na verdade, ele é um viajante e ele vai pedir pousada lá na casa, enfim, da família do Miguelinho. E isso é uma coisa comum no sertão, porque, enfim, as estradas são muito longas, não tem onde ficar, então é comum que as pessoas acabem abrigando viajantes, né? E quando ele chega e pergunta lá para o Miguelinho, da família, não sei o quê, percebe que o Miguelinho aperta os olhos para enxergar. E percebe que o Miguelinho é míope, né? Ele é um doutor. Então, o doutor pega os próprios óculos e coloca em Miguelinho. Gente, na hora que ele faz isso, o Miguelinho desembesta a falar como se nunca tivesse visto o local em que ele estava. Porque efetivamente ele nunca tinha visto com os próprios olhos, né? O Miguelinho agora enxerga. E ele vai falando tudo que está à volta dele. E vai falando das cores, vai falando dos animais, vai falando das montanhas, não é? Veja que esse Miguelinho que está começando a travessia como adulto, que passou por esse período de incubação, né? Que se recuperou, que está retomando a sua vida, vai chegar ao auge conseguindo enxergar por ele mesmo. Dentro do coração, ele mantém os ensinamentos do dito. Dentro da sua alma,
ele mantém aquele espírito da criança que acha graça das formigas que pegam a minhoca. E agora, fisicamente, com os próprios olhos, ele consegue enxergar. Miguelinho olhou, nem não podia acreditar. Tudo era uma claridade, tudo novo e lindo e diferente. As árvores, as coisas, as caras das pessoas. Via os grãozinhos de areia, a pele da terra, as pedrinhas menores, as formiguinhas passeando no chão de uma distância. Enfim, finalmente o Miguelinho está enxergando. Miguelinho não sabia. Todos eram maiores que ele. As coisas reviravam sempre de um modo tão diferente. Sabe a ideia do movimento, lá da rubrica, né? Eram grandes demais. O Miguelinho finalmente tem a noção de que o Mutum é bonito e é muito grande. E de que há muitas coisas a aprender e a ver. É aí que o médico, depois que se abriga lá na casa do Miguelinho e tudo mais, se oferece para levar o Miguelinho para a cidade. E não é só para buscar, para usar óculos, sabe, gente? O Miguelinho está saindo lá daquele coração do sertão, daquele lugar tão distante, para estudar. Como um dia Guimarães Rosa fez, quando saiu de Cordisburgo e saiu para estudar. Vai, meu filho, é a luz dos teus olhos que só Deus teve poder de te dar. A luz dos olhos de Miguelinho não são só os óculos que vão permitir que ele enxergue fisicamente, mas é o conhecimento que ele vai adquirir quando sair de lá. E Miguelinho olhou para todos com tanta força. Saiu lá fora. Olhou os matos escuros de cima do morro. Aqui a casa, a cerca de Feijão Bravo e São Caetano. O céu, o curral, o quintal. Os olhos redondos e os vidros altos da manhã. Olhou mais longe, o gado pastando perto do brejo, florido de São José, como um algodão. O verde dos buritis na primeira vereda. O Mutum era bonito. Agora ele sabia. E a obra termina dessa maneira, né? Termina com o Miguelinho saindo lá do Mutum, saindo do coração do sertão para ir buscar a luz dos seus olhos, né? Terminou a travessia do Miguelinho? Não, não terminou a travessia do Miguelinho. É uma outra que está começando. Exatamente como a nossa, né? A cada etapa da vida da gente, a cada fase da vida da gente, a gente cumpre o que tem que cumprir e depois recomeça. E aí, bom, gente, e aí é matéria para uma outra história. O Miguelinho voltará depois para o Mutum. E aí ele não é mais Miguelinho, ele vai ser Miguel, numa novela chamada Buriti, que vai fazer parte desse ciclo aí do Corpo de Baile. Então é isso, né? É a história de uma criança que ainda está em travessia, de uma criança que conserva em si a sabedoria necessária, que vai buscar a luz dos seus olhos em forma de conhecimento, né? E que mostra pra gente que é a travessia que é importante. A chegada a gente nem sabe qual será, mas é essa travessia que é cheia de intempéries, que é cheia de dores, que é cheia de sofrimentos, cheia de alegrias também, mas também cheia de sofrimentos. Mas os sofrimentos são tão importantes quanto as alegrias, e é isso que vai fazer o indivíduo crescer. Então é isso, meninos e meninas. Um grande beijo aí no coração de todos vocês. Até a próxima aula.